No velório da nossa filha, ele cochichou: "Você vai pagar por isso." No meu ouvido. Entreguei o pedido de divórcio diante da família dele. As palavras dele ainda ecoam na minha mente, frias e calculistas, sussurradas enquanto eu chorava sobre o pequeno caixão branco. Eu não conseguia acreditar que, mesmo no momento mais doloroso da minha vida, aquele homem que um dia eu amei ainda encontrava forças para me ameaçar, para me culpar pela tragédia que destruiu nossa família. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Letícia, tenho 32 anos, e durante 7 anos fui casada com Ricardo Santos, um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário em São Paulo. Aparentemente tínhamos tudo: uma casa linda no Morumbi, carros importados, viagens pelo mundo. Mas por trás da fachada perfeita, meu casamento era um pesadelo que eu tentava esconder de todos. Ricardo era controlador, manipulador, um homem que usava o dinheiro como arma para me manter submissa e dependente dele. Nossa filha Sofia nasceu 5 anos atrás, e por um breve momento, pensei que a maternidade mudaria Ricardo, que ele se tornaria mais carinhoso, mais presente. Eu estava enganada. Se antes ele já era difícil, com a chegada da Sofia, ele ficou ainda pior. Ciumento da atenção que eu dedicava à nossa filha, começou a me proibir de sair, de trabalhar, de ter qualquer vida própria. Eu me tornei uma prisioneira na minha própria casa, vivendo apenas para cuidar da Sofia e suportar os surtos de raiva dele. Ricardo nunca me bateu fisicamente, mas suas palavras eram como punhais. Ele me chamava de inútil, de incompetente, dizia que eu não servia para nada além de gastar o dinheiro que ele suava para ganhar. Quando eu tentava reagir, ele ameaçava me deixar na rua sem nada. Dizia que eu nunca conseguiria a guarda da Sofia, porque ele tinha dinheiro e influência para me destruir na justiça. Eu acreditava nele. Depois de anos sendo diminuída, eu realmente acreditava que não tinha valor, que não era capaz de sobreviver sozinha. A pequena Sofia era minha única alegria, minha razão de existir naquela casa que mais parecia uma prisão. Ela tinha 5 anos, era uma menina doce, inteligente, cheia de vida. Adorava desenhar, inventar historinhas, dançar pela casa toda cantando. Nos momentos em que Ricardo estava viajando a trabalho, eu e ela nos divertíamos como duas amigas. Fazíamos piquenique no jardim, assistíamos filmes abraçadas no sofá. Ela era minha luz em meio à escuridão do meu casamento. Mas Ricardo nem isso me permitia. Quando estava em casa, proibia qualquer tipo de diversão. Dizia que eu estava mimando demais a Sofia, que eu não sabia educar uma criança. Ele queria que nossa filha fosse fria, disciplinada, sem espontaneidade. Várias vezes eu a vi chorar em silêncio depois de ser repreendida por ele por alguma travessura infantil normal. Meu coração se partia, mas eu não tinha coragem de enfrentá-lo. Tinha medo das consequências, medo de que ele cumprisse suas ameaças. 3 meses atrás, Sofia começou a reclamar de dores de cabeça constantes. No início, pensei que fossem sintomas de estresse. Ela estava percebendo as tensões em casa, os gritos do pai, meu estado de ansiedade permanente. Levei ao pediatra, que pediu alguns exames de rotina. Quando os resultados chegaram, meu mundo desabou. Tumor cerebral, agressivo. Os médicos foram diretos. As chances de sobrevivência eram mínimas, mas havia tratamentos que poderiam prolongar a vida dela e, com muita sorte, reverter o quadro. Ricardo reagiu como eu jamais imaginei que fosse possível. Em vez de se unir a mim para lutar pela vida da nossa filha, ele explodiu em uma fúria incompreensível. Gritou que era minha culpa, que eu não tinha cuidado direito da Sofia, que minha negligência tinha causado a doença. Disse que eu era uma mãe terrível e que agora teria que arcar com as consequências dos meus descuidos. Eu tentei explicar que câncer infantil não tem relação com cuidados maternos, mas ele não queria ouvir. Para ele, eu era a culpada. E pronto. Durante os 2 meses de tratamento, enquanto eu passava dias inteiros no hospital ao lado da Sofia, Ricardo mal aparecia. Quando vinha, ficava poucos minutos, sempre com cara de nojo, como se a doença da própria filha fosse um inconveniente na vida dele. Eu via outras famílias se unindo, pais se revezando para dar apoio emocional aos filhos doentes, e me sentia ainda mais sozinha. Sofia perguntava onde estava o papai, por que ele não ficava com ela durante a quimioterapia. Eu inventava desculpas.
Dizia que ele estava trabalhando para pagar os remédios, mas a verdade é que ele simplesmente não suportava ver a filha fragilizada. Na última semana de vida da Sofia, quando já era evidente que não havia mais nada a fazer, Ricardo desapareceu completamente. Disse que tinha uma reunião importante e viajou para o interior, me deixando sozinha para acompanhar os últimos momentos da nossa filha. Sofia morreu numa madrugada de terça-feira, segurando minha mão, sussurrando que me amava. Eu estava destroçada, mas também sentia uma estranha sensação de proteção. Pelo menos nos últimos instantes, ela não teve que suportar a frieza do pai. Ricardo só voltou 2 dias depois, quando eu liguei para contar que nossa filha havia morrido. Ricardo voltou para casa como se nada tivesse acontecido, sem uma lágrima, sem um abraço, sem sequer perguntar como foram os últimos momentos da Sofia. Sua primeira preocupação foi com o velório, não por amor à filha, mas porque precisava manter as aparências diante da família e dos clientes. Ele queria um velório caro, ostensivo, cheio de flores importadas e decoração luxuosa. Não era homenagem a Sofia, era um espetáculo para mostrar que ele tinha dinheiro e status. Durante os preparativos do funeral, Ricardo me tratou como uma funcionária incompetente. Criticou cada decisão minha, desde as flores que eu havia escolhido até a roupa que Sofia usaria no caixão. Disse que eu não tinha classe para organizar um evento social dessa magnitude, que eu estava envergonhando a memória da nossa filha com minhas escolhas pobres e sem gosto. Eu estava em luto profundo, mal conseguia raciocinar direito, mas ele não demonstrava a menor compaixão pela minha dor. A gota d'água foi quando ele contratou uma empresa de cerimonial para corrigir tudo o que eu havia organizado. Chegou ao ponto de trocar o vestido que eu havia separado para a Sofia, um vestidinho rosa que ela adorava usar para brincar, por algo mais elegante e apropriado para a ocasião. Quando protestei, ele me olhou com desprezo e disse que eu não entendia nada de protocolo social e que deveria ficar quieta para não passar mais vergonha. A família dele sempre me tratou com frieza, mas naqueles dias que antecederam o funeral, eles foram ainda mais cruéis. A mãe de Ricardo, Dona Cleusa, uma mulher amarga e elitista, tinha a coragem de insinuar que eu não havia cuidado bem da Sofia, que talvez se eu tivesse sido mais atenta aos sinais, a doença poderia ter sido descoberta mais cedo. Os irmãos dele concordavam com tudo, sussurrando entre si como se eu não estivesse presente, como se a morte da minha própria filha fosse resultado da minha incompetência materna. Eu não tinha forças para revidar. Estava quebrada por dentro, funcionando no automático, apenas tentando sobreviver a cada momento daquele pesadelo. Mas uma parte de mim começava a despertar. Uma raiva silenciosa que crescia a cada humilhação, a cada palavra cruel, a cada olhar de desprezo. Eles estavam usando a morte da Sofia para me atacar, e isso era inaceitável. No dia do velório, a capela estava lotada. Ricardo havia convidado meio mundo, clientes, sócios, pessoas que mal conheciam a Sofia, mas que apareceram para prestigiar a família Santos. O ambiente estava transformado numa espécie de evento social, com Ricardo cumprimentando todo mundo, recebendo pêsames como se fosse uma recepção de casamento. Ele parecia mais preocupado em demonstrar seu status social do que em honrar a memória da nossa filha. Eu estava ao lado do caixão, vestida de preto, completamente devastada, quando Ricardo se aproximou. Havia algumas pessoas por perto, familiares, amigos próximos, mas o barulho das conversas abafava nossa conversa. Foi nesse momento que ele se inclinou para o meu ouvido e sussurrou aquelas palavras que me gelaram o sangue. Você vai pagar por isso. A Sofia morreu por sua culpa, e eu vou ter certeza de que você nunca mais esqueça disso. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ali, ao lado do corpo da nossa filha de 5 anos, aquele homem estava me ameaçando, me culpando pela morte dela, me prometendo tornar minha vida ainda mais infernal do que já era. Eu olhei para o rostinho sereno da Sofia, tão pequenininha naquele caixão, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não de dor. Eu já estava quebrada de dor. Quebrou de raiva, de indignação, de uma força que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Naquele momento, eu entendi que nada mais importava. Medo das ameaças dele. Medo de ficar sem dinheiro? Medo de ser humilhada? Nada disso fazia sentido mais. A pior coisa da minha vida já havia acontecido. Eu havia perdido minha filha.
e se ele era capaz de usar a morte dela para me ameaçar, então eu não tinha absolutamente nada mais a perder. Você já foi ameaçada por alguém no momento mais vulnerável da sua vida. Conta nos comentários como você reagiu ou reagiria numa situação como essa. Foi aí que eu lembrei da bolsa que estava na minha mão. Dentro dela, desde a semana anterior, estavam os papéis que eu havia preparado em segredo durante os últimos dias de vida da Sofia. Papéis que eu havia deixado prontos como uma espécie de seguro, caso Ricardo continuasse me maltratando mesmo depois da tragédia que estávamos vivendo. Eu tinha a esperança de que a morte da nossa filha pudesse despertar alguma humanidade nele, mas estava errada. Olhei ao redor da capela e vi toda a família Santos reunida. A sogra arrogante, os cunhados preconceituosos, os primos esnobos. Todos eles que haviam passado anos me tratando como uma intrusa na família, como alguém que não merecia estar ali. Todos eles que agora sussurravam sobre minha incompetência como mãe, que me culpavam pela doença da Sofia, que me viam como um estorvo que Ricardo deveria descartar o quanto antes. Ricardo ainda estava ao meu lado quando abri a bolsa devagar, com as mãos tremendo. Não de medo, mas de uma mistura de adrenalina e determinação que eu nunca havia sentido antes. Ele continuava cumprimentando as pessoas que se aproximavam para dar os pêsames, representando o papel do marido enlutado, do pai devastado. Mas eu havia acabado de ouvir suas palavras reais, suas ameaças sussurradas no meu ouvido enquanto nossa filha de 5 anos estava ali, no caixão, a alguns centímetros de distância de nós. Peguei o envelope amarelo que estava no fundo da bolsa. Dentro dele, 3 cópias dos papéis de divórcio que eu havia preparado na semana anterior, quando ainda tinha uma fagulha de esperança de que poderíamos conversar como adultos civilizados depois do funeral. Havia também as cópias dos laudos médicos da Sofia, que comprovavam que o tumor cerebral era genético, sem qualquer relação com cuidados maternos. E, principalmente, havia as gravações. Durante os últimos 6 meses, eu havia começado a gravar secretamente as explosões de raiva de Ricardo. No início, eram apenas para minha própria sanidade mental. Eu estava começando a duvidar da minha própria percepção da realidade, depois de anos sendo gaslighting. Mas quando a Sofia ficou doente e ele começou a me culpar publicamente, eu entendi que aquelas gravações poderiam ser minha única defesa legal. Elas provavam os abusos psicológicos, as ameaças, a forma cruel como ele me tratava. O momento chegou quando Dona Cleusa, a mãe dele, se aproximou de nós com aquele sorriso falso que ela sempre usava em público. Ela estava acompanhada dos outros filhos, meus cunhados Roberto e Fernando, além das noras e alguns netos. Era praticamente toda a família Santos reunida ali, bem na frente do caixão da Sofia. Ricardo, meu filho, disse Dona Cleusa com voz melosa, mais alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Você precisa ser forte agora. Sei que é difícil, mas homens como você superam qualquer tragédia. Você é jovem, bem-sucedido, pode reconstruir sua vida. Ela me lançou um olhar venenoso antes de continuar. Algumas pessoas simplesmente não conseguem cumprir seu papel de mãe adequadamente, mas isso não é culpa sua. Roberto, o cunhado mais velho, concordou balançando a cabeça. É verdade, Ricardo. Você fez tudo o que pôde. Infelizmente, nem todo mundo tem o preparo necessário para cuidar de uma criança da forma correta. Eu senti o sangue ferver nas veias. Eles estavam falando de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível, culpando-me pela morte da minha própria filha na frente do corpo dela. E Ricardo? Ricardo apenas ouvia em silêncio, concordando com os gestos, aceitando que sua família me crucificasse publicamente. Fernando, o cunhado mais novo, foi ainda mais direto. Agora você pode se livrar desse peso, Ricardo. Pode começar uma vida nova, encontrar alguém que realmente esteja à sua altura. Foi nesse momento que eu me levantei. O barulho das conversas diminuiu um pouco. Algumas pessoas próximas começaram a prestar atenção. Ricardo me olhou com aquela expressão de superioridade que eu conhecia tão bem, como se estivesse esperando que eu baixasse a cabeça e saísse de perto, como sempre fazia quando sua família me atacava. Na verdade, eu disse com a voz clara e firme, surpreendendo até a mim mesma, eu tenho uma coisa para entregar ao Ricardo. Abri o envelope e retirei os papéis de divórcio, estendendo para ele na frente de toda a família. Assinei ontem à noite. Agora é sua vez. O silêncio foi instantâneo. Ricardo ficou branco, olhando para os papéis sem entender o que estava acontecendo.
Dona Cleusa abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Os cunhados trocaram olhares confusos. Algumas pessoas que estavam por perto pararam de conversar e começaram a nos observar. Letícia, Ricardo murmurou com a voz trêmula. O que você está fazendo? Estamos no velório da nossa filha, pelo amor de Deus. Exatamente, eu respondi, com uma firmeza que me surpreendeu. Estamos no velório da nossa filha, e há 2 minutos você sussurrou no meu ouvido que eu ia pagar pela morte dela. Disse que eu era culpada pela doença da Sofia. Minha voz ficou mais alta, e agora várias pessoas estavam nos olhando. Então eu decidi que você estava certo sobre uma coisa. É hora de acertos, e meu acerto começa aqui. Se essa injustiça te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim, principalmente no momento mais doloroso da vida. Ricardo tentou me interromper, mas eu continuei. Nos últimos 6 meses, enquanto nossa filha lutava contra um tumor cerebral, que, para a informação de vocês, é genético e não tem relação nenhuma com cuidados maternos, esse homem me culpou, me humilhou e me ameaçou diariamente. Eu olhei diretamente para Dona Cleusa. E a família dele me tratou como se eu fosse um lixo que deveria ser descartado. As pessoas ao redor começaram a sussurrar entre si. Eu vi alguns rostos de choque, outros de curiosidade mórbida, mas também vi alguns olhares de simpatia, principalmente das mulheres presentes. Elas sabiam. Mulheres sempre reconhecem quando uma de nós está sendo abusada. Ricardo tentou pegar os papéis da minha mão, mas eu me afastei. Não, Ricardo. Agora é minha vez de falar. Durante 7 anos você me diminuiu, me isolou, me fez acreditar que eu não valia nada. Durante 2 meses, enquanto nossa filha estava morrendo, você me abandonou completamente. E agora, ao lado do corpo dela, você ainda tem a audácia de me ameaçar? Minha voz começou a falhar, mas não de medo. Era de emoção pura, de anos de silêncio finalmente sendo quebrados. Assine esses papéis, Ricardo, porque eu já não sou mais aquela mulher que tinha medo das suas ameaças. A pior coisa da minha vida já aconteceu. Eu perdi minha filha. E se você pensa que pode usar a morte dela para continuar me controlando, você está muito enganado. O silêncio na capela era ensurdecedor. Ricardo estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, claramente tentando controlar a raiva para não fazer uma cena ainda maior na frente de todos. Dona Cleusa parecia ter engolido a língua, seus olhos saltados de choque e indignação. Os cunhados se entreolhavam como se estivessem assistindo a um acidente de carro, horrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. Foi quando eu decidi que não ia parar por ali. Se eu estava quebrando o silêncio de 7 anos, então ia quebrar completamente. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação. Vocês querem saber como esse homem reagiu quando descobriu que nossa filha estava com câncer? Querem ouvir as palavras exatas que ele disse para mim? Eu apertei o play. A voz de Ricardo ecoou clara pelo celular. É sua culpa, Letícia. Você não cuidou direito dela. Agora vamos ter que gastar uma fortuna com esses tratamentos inúteis por causa da sua negligência. Depois se ouviu minha voz chorando, implorando para ele parar, explicando que câncer infantil não tem relação com cuidados maternos. E a resposta dele: cala a boca. Você é uma mãe terrível. E agora vai ter que viver com essa culpa para o resto da vida. As pessoas ao redor ficaram estarrecidas. Vi algumas mulheres levando a mão ao peito, homens balançando a cabeça em desaprovação. Até alguns amigos de Ricardo pareciam chocados com o que estavam ouvindo. Eu pausei a gravação e olhei diretamente para Dona Cleusa. Essa foi a reação dele no dia que recebemos o diagnóstico, eu disse com voz firme. Enquanto eu estava destruída, tentando processar que nossa filha de 5 anos estava com tumor cerebral, esse homem estava preocupado em me culpar e reclamar dos gastos médicos. Dona Cleusa tentou reagir. Letícia, você não pode fazer isso aqui na frente do corpo da Sofia. Mas sua voz saiu fraca, sem a autoridade de sempre. Por que não posso, Dona Cleusa? Eu rebati. A senhora passou os últimos 3 dias me culpando pela morte da minha filha. Disse para meio mundo que eu era uma mãe negligente. E agora que estou mostrando quem realmente foi negligente aqui, não posso falar? Eu olhei para os cunhados. Vocês também acham que não devo falar? Depois de passarem a semana inteira insinuando que eu matei minha própria filha? Roberto tentou se defender. Letícia,
Nós estávamos apenas. Vocês estavam apenas sendo cruéis, eu interrompi. Igual sempre foram comigo desde o dia que entrei nesta família. A diferença é que antes eu tinha medo de vocês. Agora não tenho mais medo de nada. Foi quando Ricardo finalmente conseguiu falar, com a voz trêmula de raiva contida. Você está fazendo um escândalo no velório da nossa filha. Que tipo de mãe faz isso? Eu ri. Uma risada amarga, carregada de ironia. Que tipo de mãe? Uma mãe que passou 2 meses sozinha no hospital enquanto o pai da criança viajava a trabalho. Uma mãe que segurou a mão da filha enquanto ela morria, porque o pai não estava nem na cidade. Uma mãe que organizou o funeral sozinha, porque o marido estava ocupado demais criticando suas escolhas. Peguei outra gravação no celular. Desta vez, era a voz de Ricardo falando ao telefone com alguém durante a última semana de vida da Sofia. Não posso ir nessa reunião hoje. Estou preso aqui no hospital com esse drama todo da Letícia. Mas amanhã eu me liberto dessa palhaçada e resolvo os negócios. O impacto foi imediato. Várias pessoas suspiraram indignadas, outras balançaram a cabeça em desaprovação. Eu vi que alguns dos próprios amigos de Ricardo pareciam enojados com o que estavam ouvindo. Palhaçada, eu repeti a palavra dele. Era assim que ele se referia à agonia da nossa filha de 5 anos morrendo de câncer. Para ele, eu estar no hospital cuidando da Sofia era palhaçada. Nesse momento, uma das amigas da minha sogra, uma senhora idosa que sempre foi educada comigo, se aproximou. Letícia, querida, ela disse com voz doce. Talvez seja melhor vocês resolverem isso em particular. Não, dona Helena. Eu respondi respeitosamente, mas com firmeza. Durante 7 anos eu resolvi tudo em particular. Apanhei em silêncio, fui humilhada em silêncio, fui culpada em silêncio. E o resultado foi que essa família inteira me tratou como lixo, inclusive nos últimos momentos de vida da minha filha. Eu olhei ao redor. Se eles podem me atacar publicamente, eu posso me defender publicamente também. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Uma mulher que eu não conhecia, aparentemente esposa de algum cliente de Ricardo, se aproximou e disse: Você está certa, moça. Eu não te conheço, mas nenhuma mãe merece passar por isso. Ela olhou para Ricardo com nojo. Que tipo de homem culpa a esposa pela doença do próprio filho? Outras pessoas começaram a concordar. Vi acenos de cabeça, olhares de simpatia direcionados para mim. A maré estava virando. A plateia, que inicialmente parecia chocada com minha quebra de protocolo, estava começando a entender quem era realmente o vilão da história. Ricardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua imagem cuidadosamente construída de empresário respeitável e pai enlutado estava se despedaçando na frente de clientes, sócios e familiares. Ele tentou uma última cartada. Letícia, por favor, vamos conversar em casa. Você está muito abalada. Não está pensando direito. Eu nunca pensei tão direito na minha vida. Eu respondi imediatamente. E não vou mais para casa. Não vou mais morar com um homem que usa a morte da própria filha para me ameaçar. Eu estendi os papéis de divórcio novamente. Assine, Ricardo, na frente de todo mundo. Ou vou tocar mais gravações. A tensão no ar era palpável. Todos os olhos estavam em Ricardo, esperando sua reação. Eu sabia que tinha mais munição. Gravações ainda piores. Evidências de abuso psicológico que fariam qualquer um ficar enjoado. E, pelo olhar em seus olhos, ele sabia disso também. Ricardo olhou ao redor e percebeu que não havia saída. Clientes importantes estavam presentes, sócios de negócios, pessoas que poderiam arruinar sua reputação profissional se soubessem da verdade completa sobre como ele tratava a família. Sua estratégia de sempre, intimidação e controle, não funcionava mais porque eu não tinha mais nada a perder. E mais importante, eu tinha provas. Com as mãos tremendo de raiva e humilhação, ele pegou a caneta que eu ofereci e assinou os papéis de divórcio ali mesmo, na frente de todos. O barulho da caneta no papel ecoou pela capela em silêncio. Quando terminou, eu peguei os documentos e guardei na bolsa. Obrigada, eu disse simplesmente. Depois me virei para a família dele. Agora vocês podem continuar fingindo que são pessoas decentes. Mas eu não vou mais fazer parte dessa farsa. Dona Cleusa finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu rouca. Você?
Você planejou isso tudo. Trouxe esses papéis para o velório da própria filha. Eu me preparei para me defender. Eu corrigi. Porque vocês passaram a semana inteira me atacando. E hoje, no momento mais sagrado, ao lado do corpo da minha filha, meu marido me ameaçou. Se alguém profanou este momento, foi ele, não eu. Foi quando aconteceu algo que me emocionou profundamente. Uma das enfermeiras que havia cuidado da Sofia durante o tratamento estava presente no velório. Ela se aproximou e disse alto, para que todos ouvissem. Eu acompanhei essa família durante 2 meses no hospital. Esta mulher não saiu um dia sequer do lado da filha. Dormia no hospital, não comia direito, vivia apenas para cuidar da Sofia. E esse homem? Ela olhou para Ricardo com desprezo. Aparecia uma vez por semana, ficava 10 minutos e ia embora. Se alguém foi negligente, não foi ela. O depoimento da enfermeira foi devastador para Ricardo. Era uma profissional respeitada, alguém sem interesse pessoal na situação, confirmando tudo o que eu havia dito. Vi alguns dos próprios amigos dele se afastando discretamente, claramente constrangidos. Outro momento decisivo veio quando o padre responsável pelo funeral se aproximou. Eu pensei que ele fosse me repreender pelo escândalo, mas ele me surpreendeu. Minha filha, em 30 anos fazendo funerais, vi muitas famílias em crise, mas nunca vi uma mãe mais dedicada do que você foi com a Sofia. Todos no hospital comentavam sobre seu amor incondicional por ela. As palavras do padre carregavam um peso moral imenso. Se um homem da igreja estava do meu lado, isso dizia tudo sobre quem realmente estava certo naquela situação. Ricardo tentou uma última investida. Padre, ela está destruindo o velório da nossa filha com essas acusações. Mas o padre o interrompeu com um gesto da mão. Filho, quem destruiu foi você, quando escolheu ameaçar sua esposa ao lado do corpo da sua filha. Eu ouvi o que você sussurrou para ela, e francamente estou chocado. O rosto de Ricardo ficou lívido. Ele não sabia que o padre havia escutado suas ameaças sussurradas. Agora não podia mais negar, não podia mais fazer-se de vítima. Eu me virei para as pessoas presentes e falei pela última vez. Durante anos, eu acreditei que não valia nada, que não merecia respeito, que era realmente incompetente como todos vocês diziam. Mas minha filha me ensinou, mesmo nos últimos momentos de vida, que o amor verdadeiro é incondicional. E que eu merecia esse amor também. Olhei para o pequeno caixão da Sofia. Ela não está mais aqui para me proteger dos ataques de vocês. Mas ela me deixou algo mais valioso. A coragem de me proteger sozinha. Peguei uma rosa branca do arranjo e coloquei sobre o caixão. Obrigada, minha princesa, por me ensinar que eu sou forte o suficiente para recomeçar. Mamãe vai ficar bem agora. Quando saí da capela, várias pessoas vieram falar comigo. Mulheres que haviam passado por situações similares, pessoas que ofereceram apoio, até alguns clientes de Ricardo que se disseram enojados com o comportamento dele. Descobri que vários já desconfiavam que algo estava errado, mas nunca tiveram certeza. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. As gravações que eu tinha foram fundamentais para garantir uma divisão justa dos bens e para comprovar o abuso psicológico. Ricardo tentou me perseguir juridicamente, mas seus próprios advogados o aconselharam a aceitar o acordo quando ouviram as evidências. Hoje, 1 ano após a morte da Sofia, eu reconstruí minha vida completamente. Voltei a trabalhar. Descobri que sou muito mais competente do que Ricardo jamais me fez acreditar. Faço terapia, tenho uma casa pequena, mas aconchegante, e, principalmente, tenho paz. Às vezes ainda dói pensar na Sofia, sempre vai doer, mas não carrego mais o peso da culpa que Ricardo e sua família tentaram me impor. Sei que fui uma mãe amorosa, que fiz tudo o que estava ao meu alcance, que ela morreu sabendo que era profundamente amada. Ricardo perdeu muito mais do que uma esposa no velório naquele dia. Perdeu a reputação, vários clientes importantes, o respeito da comunidade. Algumas pessoas da própria família dele se distanciaram depois de conhecer a verdade. Ele nunca mais conseguiu controlar a narrativa sobre quem éramos realmente como casal. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais. Você ouviu minha história até o final, o que significa muito. Se inscreve e ativa o sininho. A maior lição que aprendi é que nossa força está sempre dentro de nós, mesmo quando acreditamos que não temos mais nada.
Às vezes é preciso perder tudo para descobrir do que realmente somos capazes.